Nós não vamos permitir que qualquer país venha mandar lixo hospitalar para o nosso Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Assunto do Dia. Um bom início de semana para você. E estamos começando mais um programa. O tema de hoje tem repercutido em todo o mundo. É um assunto muito sério, né? Sério demais e que merece muita atenção por parte da imprensa. E estamos falando do lixo hospitalar. E aqui no programa nós vamos saber onde os hospitais costumam descartar esses lixos, esses objetos, né, que não servem mais, e também entender um pouco mais sobre a fiscalização e as medidas que devem ser adotadas quanto ao lixo hospitalar. O nosso repórter Rodrigo Rigor foi saber um pouco mais qual o assunto, né, que permeia sobre essa questão do lixo hospitalar. Né? A gente vai saber um pouquinho mais como é armazenado o lixo hospitalar dos hospitais do Recife e os passos da investigação sobre a importação do lixo hospitalar dos Estados Unidos até aqui o Porto de Suape. A gente vai acompanhar agora com o nosso repórter. Lixo. Mais lixo. Lixo infectado. Lixo infectado? Sim, é o lixo hospitalar. Quando se fala em lixo hospitalar, vem logo os resíduos relacionados a resíduo biológico, ao material perfuro-cortante, aquele que traz risco para a saúde pública e para o meio ambiente. O lixo hospitalar, em sua definição geral, é todo aquele produzido por um hospital. Isso inclui o material de limpeza e os demais utilizados pelos pacientes. O lixo infectado é o único exclusivo dos hospitais e que necessita de um esquema de processamento diferente do lixo orgânico comum. Esses resíduos eles necessitam de tratamento antes da disposição final. Então, no local de geração, nós temos coletores específicos, distribuídos, né, e identificados de forma que esse resíduo possa, de forma segura, ser descartado e encaminhado para tratamento dentro das tecnologias adequadas para o tipo de resíduo gerado, para que dessa forma ele tenha a disposição final no meio ambiente de forma adequada. Acompanhamos o processamento do lixo no Real Hospital Português. Lá os resíduos são compartimentados em coleta seletiva, resíduo infectante e resíduo comum. O resíduo infectante, que envolve restos cirúrgicos, agulhas e outros materiais, são levados para fora da instalação, onde são incinerados por empresas com licenças ambientais. O presidente do Real Hospital Português comenta acerca da administração do lixo. Se não houver esse cuidado de separar e entregar o lixo infectado a empresas autorizadas, acontece o que a gente vê acontecer por aí, e eles aproveitarem a reciclagem, que o país já não está nessa condição. Ele também deixa claro a importância da automação no tratamento do lixo hospitalar. Se não houver automação em termos de lixo, tanto faz ser lixo hospitalar como outro lixo qualquer, lixo de construção civil, de saneamento, se nós não acompanharmos esta evolução, nós somos engolidos pelo próprio lixo que a gente produziu. A coordenadora geral de destinação e tratamento do lixo do Hospital Santa Joana decreta qual é o destino correto do lixo hospitalar. A legislação vigente, ela estabelece que todos os resíduos que não serão utilizados no hospital, que vão ser descartados, porque não são mais necessários o uso, ou o uso não é recomendado, tá certo? Esse material, antes de ser descartado, ele deve ser descaracterizado, né, com a finalidade de evitar reuso inapropriado. Mas parece que a situação não é assim nos Estados Unidos. O fato mais comentado do momento é que toneladas e toneladas de lixo hospitalar desembarcaram aqui em Pernambuco para supostamente servirem como matéria-prima para o nosso polo têxtil. Será que esse lixo realmente poderia ter sido reutilizado? Existe motivo de pânico para a nossa população? Alguns produtos que estão no porto, eles são nitidamente resíduos, caracterizados como foi utilizado. O restante que está nas lojas e também do container, que são lençóis, fronhas, está se avaliando se eles foram utilizados ou são novos, apenas com defeito. Caso eles sejam reutilizados, ou eles já tenham sido usados, eles não podem de nenhuma forma permanecer aqui. Mas o gerente da Apevisa desmistifica o medo construído pela população. Muitos desses lençóis e dessas peças, elas são peças assim,
até aparentemente novas, não é? Mas a gente não pode julgar nada. Independente disso, essas peças elas passam por processos de desinfecção depois no domicílio e elas passam a ser inertes. Você não tem qualquer micro-organismo que possa, vamos dizer, ser prejudicial a quem está utilizando. Mas o diretor do Hospital Português conta sua opinião sobre esta reutilização. Tenho a impressão que não pode, nem deve. E se eu souber que eu sou o próprio a mudar de empresa. Mas, como a empresa é autorizada, eu confio na veracidade dessa empresa. Lixo hospitalar infectado. De polêmicas. Esse é hoje o nosso assunto do dia. Muito bem, conferimos aí. Queremos agradecer ao nosso repórter Rodrigo, que trouxe para a gente essa matéria. E diferente do que acontece nos Estados Unidos, os nossos hospitais se preocupam realmente com o descarte dos lixos hospitalares, que em sua maioria acumulam seringas, agulhas, luvas, fraldas, enfim, diversos materiais que são próprios, né, para serem reutilizados. Esse lixo deve ser recolhido por empresas especializadas e seu destino é o incinerador, onde deve ser queimado, né? Deve ser incinerado. E para debater esse assunto aqui no programa Assunto do Dia, contamos com a presença em nossos estúdios do Dr. George Trigueiro, ele que é especialista em controle de infecção hospitalar e também professor do MBA em Gestão Hospitalar e diretor do Hospital Albert Sabin. Seja bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. Contamos também com a presença do advogado e presidente da Comissão de Relações Internacionais da UAB, o Dr. Rômulo de Freitas. Seja bem-vindo também. E eu quero contar com a sua participação. Você pode interagir conosco super facilmente. 0 operadora 81 3424 1977 ou 3424 1547. Você tem ainda a opção de nos enviar um e-mail para o produçãotv@rbc1.com.br e também através das nossas redes sociais. Através do Facebook, simplesmente nos procure a partir do assunto do dia, e no Twitter, através do @assunto do dia RBC. @assunto do dia RBC, através do Twitter, e no Facebook, simplesmente Assunto do Dia. Sempre vai passar no rodapé do seu vídeo para que você possa estar conectado com a gente, interagindo aqui com o programa Assunto do Dia. Quero mandar um abraço a todos aqueles que nos assistem em Caruaru pelo Canal 6, em Santa Cruz do Capibaribe, em toda a região metropolitana do Recife pelo Canal 14, bem como no Cabo de Santo Agostinho através do Canal 28 e em todo o Brasil via satélite pela parabólica. E vocês também que estão nos assistindo através do nosso site, o www.rbctv.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. E já de primeira mão, para começarmos esse debate, um assunto muito polêmico que tem repercutido o mundo todo, sobre essa questão do lixo hospitalar. Não é? Qual seria o destino hoje do lixo hospitalar? Eu queria saber do Dr. George Trigueiro que tipos de materiais que podem ser reutilizados, não é, através do lixo hospitalar. Bom dia a todos. Na verdade, existe uma legislação específica do Brasil, que nós chamamos a resolução de uma diretoria colegiada da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa resolução, a 306, já é regulamentada por decretos desde 2004. Anteriormente, essa legislação de lixo hospitalar, que nós chamávamos anteriormente, e hoje, depois da resolução 306, em consonância com a resolução 358 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, ela é específica para hospitais, nós caracterizamos como resíduos sólidos em serviços de saúde. Então esse termo lixo hospitalar ele é muito forte realmente, porque traz muita mídia, traz muito ainda preconceito em relação aos resíduos produzidos dentro de um hospital. Então essa resolução ela determina a classificação em 5 tipos de resíduos produzidos dentro de um hospital. Na verdade o resíduo do tipo A, esse é que é o mais, vamos dizer assim, perigoso para a comunidade ou para quem manuseia com esse tipo de resíduo. Mas o tipo B já é sobre os resíduos químicos, o tipo C são os rejeitos radioativos e o tipo D é o resíduo comum. O resíduo comum que semelhanta ao resíduo domiciliar. E o E, que é também o mais preocupante, que são os perfrocortantes, ou seja, aqueles que você pode adquirir alguma doença veiculada pelo acidente que um perfrocortante. Então, isso existe uma classificação nessa resolução da Anvisa e que também obriga que os hospitais ou os serviços de saúde, aquele que presta assistência à saúde,
ele tem um programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Então tem que ter um programa, tem que ter um responsável técnico para que se faça esse programa, esse planejamento, seja aprovado pela a agência de meio ambiente aqui no Recife, no caso do CPRH, e seja aprovado pela agência de vigilância sanitária do Estado, que aqui é a PEVISA, que o doutor Jaime falou há pouco tempo aí. Então existe todo um planejamento dentro da instituição hospitalar ou qualquer outro serviço, até o próprio serviço de acupuntura, de colocação de piercing, de tatuagem, funerárias. Essas instituições também têm que ter um mínimo de planejamento, de programa de destinação final. Esse programa contempla desde a seleção, a segregação, a separação, o armazenamento interno dentro do hospital, o armazenamento externo na lixeira intermediária, nós chamamos, a coleta pela empresa especializada, que vai dar o destino ao lixo comum, no caso aqui do Recife, é a Enlurb, que é a empresa de limpeza urbana, e no caso dos materiais, dos resíduos potencialmente infectados ou contaminados, uma empresa privada que faz a coleta, que hoje já foi vendida a uma empresa americana. Essa empresa era pernambucana, foi vendida a uma empresa americana, quem está realmente processando todos esses resíduos aqui do Recife e outros estados do Nordeste, que vai dar o destino através da incineração, ou vai também fazer autoclavagem, que ela agora está implantando esse sistema de autoclavagem. O que é isso? Tentar reduzir a carga infectante desses materiais para poder ser depositado no lixão a céu aberto, que a grande maioria das cidades tem, ou nos aterros sanitários, que nós temos aqui em Recife um aterro sanitário licenciado, que é dessa própria empresa, e os outros são ainda em processo de licenciamento como aterro sanitário, realmente, como diz a lei. Aqui tem aterros controlados. Então, existe todo esse processo de responsabilidade de uma instituição hospitalar, como também das pessoas que fazem esse tipo de gerenciamento. Há perigo em determinados resíduos? Isso aí poderemos discutir posteriormente. Muito bem. E já aproveitando o momento aqui, doutor George Trigueiro trazendo os esclarecimentos iniciais, eu queria lembrar você que está ligando o seu televisor agora que estamos conversando aqui sobre o lixo hospitalar. Hoje é o assunto do dia, né, que estamos debatendo aqui e vamos continuar conversando. Agora eu queria saber do doutor Rômulo de Freitas sobre o que a legislação diz com relação à importação do lixo hospitalar. Como a gente pode trazer de esclarecimento para a sociedade com relação a esse assunto? Certo. Felipe, a importação de qualquer tipo de produto, ele deve atender às normas brasileiras a respeito da vigilância sanitária. Se observa da fala do Dr. George que existem diversos procedimentos que são bem claros para a reutilização desse material, de material oriundo de hospitais, né? E certamente a investigação da APEVISA, ela visa a isso, a observar se todos esses procedimentos eles foram atendidos na reutilização desse material hospitalar. Então, se esse procedimento não foram, se esses procedimentos ditos exatamente pelo Dr. Jorge não foram atendidos, então se vê que há uma importação ilegal. Se essa importação é realizada e se atende a todos os requisitos nacionais a respeito da reutilização, então seria aparentemente possível, né, dentro daquele proprietário daquele material, reutilizar. Agora, de alguma forma, pode afetar as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos? O FBI está incluso também fazendo checagens lá nos Estados Unidos, também ajudando a Polícia Federal. Enfim, de alguma forma pode afetar as relações diplomáticas ou está fora de cogitação? Está fora de cogitação. Na minha análise está fora de cogitação, até porque o governo americano tem colaborado prontamente, não é? Hoje a nossa Polícia Federal, que seria responsável por fazer essa investigação, já que se trata de um fato aparentemente lícito internacional, ela possui adidos, né, nos principais países, possui adidos nos Estados Unidos, e se vê que também o FBI trouxe agentes para acompanhar essa situação e cooperar, né? Na verdade, o que se demonstra é que há um estreitamento, né, nos laços das polícias aí federais, né? O que é muito bom, não é? Eu queria também saber do Dr. George Trigueiro, aproveitando a sua presença aqui, onde o lixo hospitalar deve ser armazenado? Em cada hospital tem um local específico para que possa ser, de alguma forma, armazenado esse lixo? Como eu falei anteriormente, o programa
de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, ele determina que essa coleta seja uma coleta seletiva. Coleta seletiva significa que você tem que separar esses materiais no local da produção. Se eu tenho um lixo comum, que é da classe D, igual ao doméstico, eu vou colocar ele num depósito determinado. Se eu tenho um perfluorocortante, uma agulha, uma seringa, ou como é que se diz, uma lâmina de bisturi, eu tenho que colocar ele também num depósito rígido, impermeável, que seja lacrado posteriormente, que ele não permita que seja aberto pelo catador, por quem está transportando. Se eu tenho um rejeito radioativo, ele é determinado pelas normas do CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Resíduos químicos, então eu separo esses resíduos dentro do serviço de saúde e daí vou dando a sua destinação intermediária, ou seja, eu coloco ele em determinado ambiente do hospital e depois externamente no hospital, e aí vem as empresas, no caso a Enlube, para pegar o resíduo comum, que leva para o aterro sanitário, e essa outra empresa que leva para a incineração. Então o mais importante é a segregação, a separação dentro dos hospitais. A gente tem que entender que a grande maioria do resíduo produzido dentro de um hospital é um resíduo comum. O resíduo infectante, potencialmente computando, ele chega a 10% por leito, uma coisa desse tipo, 10% a 20% do resíduo comum. Essa preocupação que a Justiça tem, a OAB, a Agência Sanitária tem, é muito importante. Aqui já teve época que queriam importar uma usina de tratamento de lixo hospitalar aqui para Pernambuco. Isso está lá de Suape. Ele dava todo a infraestrutura, montava essa usina de incineração para poder importar todo esse lixo, trazer todo esse lixo para cá. Por quê? O conceito dos países desenvolvidos diz, olha, cada um cuida do seu lixo. Você está no seu quintal, você cuida do seu quintal. Todo mundo tem que fazer essa separação. Se você for na Alemanha, por exemplo, tem dias do caminhão passar ali só para pegar lixo orgânico, tem dia que vai pegar só lâmpada, tem dia que vai pegar só bateria. E agora mesmo tem a legislação específica da logística reversa, está sendo discutido, isso vai também cair dentro dos hospitais, é você devolver ao fabricante esses tipos de materiais. Por exemplo, uma lâmpada fluorescente dentro do hospital, você sabe quanto é um custo para eu devolver isso? Eu tenho que pagar alguém para pegar essa lâmpada, para levar, para poder dar uma destinação final. Porque se você quebrar ali, tem vapores, tem gases que podem trazer problema para quem está manipulando, né? A saúde é o meio ambiente. Com certeza. O próprio termômetro de mercúrio está sendo eliminado dentro do hospital, porque o mercúrio se quebrava, caía ali. O amálgama do dentista, que é feito também de mercúrio e outras coisas, isso tudo tem que ter uma destinação final. Quando você fala assim, hospitalar, aí as pessoas pensam que você com um lençol que esteja manchado de sangue, que foi lavado, que foi processado, desinfectado, vai dar infecção. E eu vou aproveitar esse gancho aí para os telespectadores que estão nos assistindo a programação do dia, para ficarem ligadinhos que a gente vai trazer esclarecimento aqui do Dr. George Trigueiro acerca desse assunto. E é claro, vamos continuar conversando aqui com o Dr. Rômulo de Freitas. E é breve esse intervalo que a gente vai fazer, mas antes do intervalo, vamos acompanhar a previsão do tempo para hoje no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol e não há previsão de chuva. Em Petrolina, a previsão também é de sol e não chove. Em Recife, a mínima é de 23 e a máxima chega a 30 graus. Em Caruaru, a máxima é de 33 e a mínima de 19 graus. Em Santa Cruz do Capibaribe, a máxima é de 30 e a mínima de 19 graus. Em Arco Verde, a mínima é de 16 e a máxima chega a 31. Em Petrolina, a previsão é de máxima de 32 e a mínima de 22 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo para hoje no estado de Pernambuco e a gente vai a um breve intervalo. Você fica agora com o Fala Cidadão e daqui a pouco voltamos com mais esclarecimentos sobre esse assunto que é o lixo hospitalar. Você sabe qual a melhor maneira de destruir o lixo hospitalar? Bom, na minha opinião, acredito que é a incineração, porque dessa forma a população teria certeza que pessoas de má intenção não teriam acesso a esse tipo de material. Você sabe qual a melhor maneira de destruir o lixo hospitalar? Sim, existem profissionais que elaboram projetos específicos para lixões, tanto hospitalar como urbano.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Assunto do Dia. Os rumos da investigação sobre o lixo hospitalar ganharam mais um capítulo, né? O Jornal do Diário de Pernambuco publicou na sua edição de sábado, deste sábado, que agentes da FBI, né, do FBI, da Federação, lá representando na Polícia Federal lá dos Estados Unidos, e a Polícia da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, estão investigando o funcionamento da empresa Texport. O nome da empresa consta nos documentos da Receita Federal aqui do Brasil como exportadora dos 2 contêineres com lixo hospitalar para o Porto de Suape. E a empresa ainda não se pronunciou sobre esse assunto. Estamos esperando, né, que os verdadeiros culpados sejam identificados e que isso não se repita no Brasil como em qualquer parte do mundo, porque vai, de alguma forma, danificar os projetos econômicos aqui do Estado, do Brasil, enfim. E vamos acompanhar, não é, de perto esse assunto. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto, não é, observando essa crônica do dia com a gerente do Serviço de Resíduos do Hospital Oswaldo Cruz, e a gente vai, não é, acompanhar com a doutora Lígia Braga. Até quando o poder público em nosso país vai agir apenas diante de escândalos ou fatos noticiados pela imprensa? Há poucos dias nos deparamos com a descoberta de contêiner no Porto de Suape, vindos dos Estados Unidos, com toneladas de roupa hospitalar repleta de resíduos de saúde. Será o nosso país lugar de descarte de resíduo hospitalar? Em julho deste ano, outra notícia se tornou pública através de um programa de televisão, quando ocorreu a denúncia do descarte de resíduo hospitalar em um hospital estadual de Sergipe. O resíduo era descartado em um lixão, sem nenhum tipo de tratamento e colocando em risco a saúde humana e o meio ambiente. E o que fez o poder público? Na década de 80, tivemos outra notícia trágica e de grande repercussão. O caso Césio 137 de Goiânia, onde um aparelho de radioterapia foi abandonado no local onde funcionou o Instituto de Radiologia. Este acidente foi considerado o maior acidente radiológico em área urbana, com mais de 6.000 vítimas e 60 mortos. O que aprendemos com isso? Vale ressaltar que desde a década de 90 existe legislação voltada para o gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. Atualmente, contamos com resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõem sobre o regulamento técnico para o gerenciamento destes resíduos. Mas como funcionam estas leis? Precisamos urgentemente tirar estas leis do papel e trabalhar a aplicabilidade delas, com técnica, capacitação e fiscalização rigorosa do poder público. Fazer valer as políticas públicas existentes em relação aos resíduos gerados nos serviços de saúde, seja um consultório, uma clínica ou um hospital. Todos os agentes envolvidos neste contexto têm a responsabilidade em relação aos resíduos gerados. Os profissionais de saúde, os gestores e os órgãos fiscalizadores devem fazer valer a lei e suas diretrizes. O resíduo hospitalar, popularmente conhecido como lixo hospitalar, gerado pela assistência à saúde, não pode mais ser colocado em segundo plano. Para evitar complicações, as organizações de saúde devem adotar políticas de eliminação de resíduos, de modo a não agredir o meio ambiente e colocar em risco a vida humana, visto que no setor hospitalar os resíduos produzidos são exorbitantes e, dependendo de sua classificação, oferecem graves riscos à saúde pública. Há que se compreender que a promoção da saúde não é apenas capacitar e formar indivíduos e organizações a detectar situações e ou agravos para doenças. É reorientar as práticas de saúde, contemplando a promoção, a segurança e a qualidade de vida e do trabalho. Gerenciar resíduos em serviços de saúde vai além da simples separação do descarte dos resíduos. É preciso mais. É preciso fazer valer as leis e as políticas públicas. É capacitar os profissionais, tornando-os parte ativa do processo. É assumir a responsabilidade de prevenir danos à vida humana e ao meio ambiente. É ter o poder público como responsável em fiscalizar e punir diante danos e crimes que vou voltar à realidade.
Por isso, não podemos mais tratar desta problemática mediante escândalos. Esta problemática dos resíduos de saúde deve fazer parte do dia a dia de todos nós. Muito bem, queremos agradecer à doutora Lígia Braga pela sua participação aqui, que fez a crônica do dia sobre o lixo hospitalar. E realmente precisamos valer nossos direitos e, claro, fiscalizar de perto essas questões. Não é? Você que ainda não participou do programa, fique à vontade para participar. Você pode ligar para a gente através do 0 Operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. Ou também pode mandar seu e-mail para a gente através do Produção TV, sem um C cedilha e sem um tio, producaltv@rbc1.com.br e participar conosco também nas redes sociais, através das redes sociais, no Twitter, através do @assunto do dia RBC, e no Facebook, através do Assunto do Dia. Nós vamos continuar debatendo esse assunto de grande repercussão internacional, sobre essa questão do lixo hospitalar, o destino, não é? A destinação do lixo hospitalar. E vamos continuar conversando com o Dr. George Trigueiro, ele que é especialista em controle de infecção hospitalar, professor do MBA em gestão hospitalar e diretor do Hospital Albert Sabin. E contamos também com a presença do Dr. Rômulo de Freitas, ele que é advogado e presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB de Pernambuco. Sobre essa questão das penalidades, não é? Se for constatado, por exemplo, que essa empresa, a Texport, da Receita Federal, que foi incluída aí, se for constatado realmente, quais seriam as penalidades com relação a essa empresa? Felipe, existem penalidades em relação aos diretores da empresa e em relação à própria atividade econômica organizada, a empresa em si. Né? A empresa em si ela pode ter sua licença de funcionamento cassada, né? E também de todas as empresas que compartilham dessa situação conscientemente. Né? Em relação aos diretores, eles podem também ser responsabilizados penalmente por essa importação, porque causam dano à população e à saúde pública, né? Se ficar constatado que realmente eles fizeram tangenciando, ou seja, não atendendo aquilo que prevê as normas brasileiras de tratamento desses resíduos. E mesmo tendo, por exemplo, nos Estados Unidos esse caso, né? A empresa mandou para o Brasil, então uma relação internacional, as penalidades daqui são umas, as de lá são outras, mas existe um tratado, alguma coisa que possa responsabilizar esse país aí, já que não é o Brasil? Não, não existe. Na verdade, no direito penal, nós temos uma preocupação de resguardar a soberania do país. Então, em cada país existem suas regras de conduta, não é? E as regras de conduta de outro país não são aplicadas nesse país. Então, as regras de conduta seriam aplicadas, no caso, a dos Estados Unidos? Sim. Aí, o que acontece? Já que o fato delituoso aconteceu em Pernambuco, então é o Código Penal brasileiro que vai reger essa situação. Sim. No entanto, se esses diretores do hospital norte-americano for responsabilizado penalmente nos Estados Unidos, o Ministério da Justiça norte-americano possui desde 86 um tratado, um acordo, uma troca de notas com o Brasil e também porque é integrante da Organização dos Estados Americanos, existe dentro dessa organização um acordo de reciprocidade e cooperação. Então, a sentença que é prolatada contra eles nos Estados Unidos pode ser vir cumprida no Brasil. Essa sentença é mandada e vinda pelo Ministério da Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça, desde 2004, passou a ser o Superior Tribunal de Justiça, era o Supremo Tribunal Federal, ele dá o chamado exequatur, ou seja, cumpra-se. Né? E aí o juiz de direito daquela comarca na verdade, o juiz federal, que tem regência sobre Santa Cruz de Capibaribe naquela situação, ele vai cumprir aquela decisão. Então, um crime que é apurado nos Estados Unidos, ele pode perfeitamente vir e fazer cumprir se esses agentes norte-americanos estiverem no Brasil, por exemplo. Né? E se lá forem condenados os brasileiros de alguma forma. Muito bem. Bem esclarecido aí com relação a esse assunto, doutor Rômulo de Freitas. E uma coisa que intriga muita gente, aproveitando o momento que estamos sendo assistidos aí pelo pessoal de Caruaru, pelos telespectadores de Caruaru, pelo Canal 6, em Santa Cruz do Capibaribe, enfim.
parte do polo, né, polo têxtil, né? Só falta aí Toritama, mas Toritama também está assistindo ao nosso programa. As pessoas estão com medo de comprarem algumas roupas, enfim, no polo têxtil, né, aqui de Pernambuco. Aí já aproveitando esse gancho, doutor Gelson Trigueiro, já que falamos no primeiro bloco anterior, sobre a questão se existe algum risco de infecção, se caso essas roupas foram, esses tecidos, né, oriundos do lixo hospitalar, forem reaproveitados e destinados à fabricação de roupas e tudo. A pessoa que compra essas roupas corre o risco de ser infectado por algum problema, alguma doença? Olha, a princípio não, porque o que se preconiza é que qualquer material de hospital ou mesmo domiciliar que esteja contaminado com secreções, com sangue, urina, fezes, que isso pode ocorrer em domicílio, pode ocorrer em home care, pode ocorrer em creche, pode ocorrer em hospital, todo o processo tem que se passar pela limpeza. A limpeza pressupõe o quê? Água, sabão e alguma ação mecânica. Ação mecânica através de máquinas, ou de mão, ou de lavadora, e com a remoção dessa sujidade. Removida essa sujidade, aí vai passar pelo processo de desinfecção, que em casa você faz com água sanitária. Você coloca água sanitária da máquina de lavar, você faz. Aquilo é cloro. O hipoclorito, ele faz a eliminação de todas as bactérias, com quase todos os meios contaminantes. Se você traz esses lençóis e passou por esse processo de limpeza, ou seja, remoção da sujidade, através de água com temperatura elevada, ação mecânica, e posteriormente fez a desinfecção, não tem problema. Porque nenhum hospital, nem na sua casa, que você tenha um idoso ou não, que haja uma contaminação de um lençol com fezes ou com urina, você remove essa sujidade, você lava e reutiliza em casa. Você reutiliza em hospital. Os lençóis de tecidos nos hospitais não são descartáveis. Eles vão para empresas especializadas. Aqui em Recife tem 3, 4 lavanderias hospitalares, industriais, que usam todos os processos, que passa por 9 processos de limpeza, descontaminação, alguns com máquinas até modernas, com desinfecção de ozônio, e eles são reutilizados. O fato de ir para vestuário comum e aparecer ali a marca do Hospital Nacional ou americano, independe. O que não se permite, que concordo com o doutor Romulo e com toda a sociedade, é você trazer lixo hospitalar, resíduo com presença de matéria orgânica, com perfluorocortantes, com tudo, mesmo que o risco seja mínimo, pelo fato do tempo que ele veio dos Estados Unidos para cá. Algumas coisas, algumas bactérias, alguns vírus podem ter morrido nesse percurso, até pela manipulação, ficou dentro de containers ali. Mas aí é o que eu condeno e reafirmo. Importar lixo é uma coisa, reaproveitar, reutilizar, reciclar é outra coisa, que se estimula que se faça dentro das instituições. Hoje nós trabalhamos com cooperativas de catadores, trabalhamos com associações de funcionários que separam o papelão, separam o plástico que não tenha resíduo orgânico, para reciclagem, para ser reutilizado. Você imagina, você vai mandar processar uma roupa, uma tonelada de roupa de um hospital grande, e uma máquina dessa lavanderia, por acaso, tenha deteriorado esses lençóis ou manchado, porque existem manchas de produtos dentro do hospital, como a clorexidina, que é um produto que usa como desinfectante, que ele mancha esse lençol e não sai, só sai com a tesoura mesmo, que a mancha fica, quando ele tem a reação com o cloro, ele fica duro. Você tem um lençol novo manchado, você não quer utilizar no hospital, por que não doa isso para um asilo, para uma creche, que ele está lavado, está desinfectado? Não tem esse risco tão assim. O que a gente condena, e mais uma vez reforçando, porque eu estava em outro programa e disseram, o doutor está defendendo o lixo hospitalar, que deve ser utilizado. Não, não é isso. Todo o processo de descarte de resíduos de serviço de saúde, existem aqueles que não podem ser reciclados, aqueles que não podem ser reutilizados nem processados. Esses têm que ir para incineração ou autoclavação para a sua deposição final no aterro sanitário ou lá no aterro controlado. Agora, que o incentivo da reutilização, da reciclagem e do reprocessamento de alguns artigos, ele pode ser feito sem nenhum receio. Mais uma vez, reitero, condeno que foi importado lixo. Aí vem misturado, esparadrapo, seringa, lençol sujo, sem remoção. Mas não há risco nenhum de você fazer fazendo um processo normal de desinfecção, seja reutilizado alguns produtos, principalmente aqueles que são considerados no grupo D,
que é igual ao lixo produzido dentro da sua casa. Se você tem um talher e você usa na sua casa, você tem uma hepatite, você é portador de HIV, você não vai ter problema, você vai lavar, limpar e usar. Qual é a diferença dentro do hospital? Então eu vou ter que pegar um prato, um talher e sacudir fora toda vez que for utilizado dentro de um hospital? Não. Os resíduos comuns, semelhantes aos domésticos, têm que ser tratados de acordo com o que se trata no domicílio. Os resíduos hospitalares, os pérfuro-cortantes principalmente, que é o risco de transmissão de AIDS, transmissão de hepatite C, de hepatite B, se você tem sangue e se fura com agulha, se fura, isso aí realmente necessita de tratamento. Materiais como sangue, materiais com secreções, culturas de laboratório, isso tudo tem que realmente ser incinerado. Muito bem, doutor George Trigueiro, nós contamos aí com a conclusão, não é, desse assunto, com um especialista em controle de infecção hospitalar e também professor do MBA em gestão hospitalar e diretor do Hospital Albert Sabin. Mas vamos continuar com o terceiro bloco, daqui a pouco a gente volta, também com o doutor Rômulo de Freitas, ele que é advogado e presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB, nos trazendo mais esclarecimentos na área jurídica sobre esse assunto. E você não saia daí, continue com a gente e participe do programa também. Daqui a pouco a gente volta, você fica agora com o Fala Cidadão. Você acha que os hospitais, eles cumprem de maneira correta o descarte do lixo hospitalar? Não, eu acho que não. Devido à falta de fiscalização dos órgãos competentes, entendeu? Acontecem esses fatos, entendeu? Se fosse nos Estados Unidos não aconteceria isso. Você acha que os hospitais cumprem de maneira correta o descarte do lixo hospitalar? A meu ver, não, porque eu já cansei de assistir programas mostrando lixo hospitalar junto